madrugada de hoje, existe risco iminente de rompimento de outra barragem em Brumadinho. Por volta das 8 horas, equipes faziam a evacuação das comunidades Córrego do Feijão e Tejuco, que ficam próximas à barragem pertencente à Vale. Pelo menos 19 pessoas morreram e 48 ficaram feridas após 2 explosões atingirem a catedral da cidade de Joro, no sudeste das Filipinas, na manhã deste domingo. A primeira explosão aconteceu dentro da igreja durante uma missa e a segunda foi registrada do lado de fora da catedral, declarou a agência EVE, a porta-voz da Polícia Nacional, Kimberly Molitas. Segundo autoridades, os serviços de emergência ainda trabalham na área e o número de mortos e feridos pode aumentar nas próximas horas. Condenamos fortemente este ataque atroz que tirou vidas humanas, seja qual for o propósito dos responsáveis, informou em comunicado o diretor da Polícia Nacional, Oscar Albayade, que apontou para um possível ataque de grupos terroristas. A maioria dos mortos e feridos são civis que acompanhavam a missa dominical, mas militares que faziam a segurança do local também estão entre as vítimas. O chefe das Forças Armadas, Benjamin Madrigal, pediu à população calma enquanto as autoridades iniciaram uma operação para perseguir os supostos responsáveis do ataque, que até o momento não foi reivindicado por nenhum grupo ou indivíduo. O secretário de Defesa, Delfim Lorenzana, disse que os feridos mais graves foram levados de helicóptero ao hospital de Zamboanga, enquanto foi reforçada a segurança em todos os lugares de culto da região. 6h37 em Manaus. Do outro lado da bancada, tem na minha frente Dom Sérgio Eduardo Castriani, nosso arcebispo metropolitano. Bom dia, Dom Sérgio. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da difusora. Hoje é domingo e dia do Senhor, não é? Dom Sérgio, hoje vai oficiar missa na Santa Casa de Misericórdia. Sim, na Capela da Santa Casa. Na Capela da Santa. Já faz tempo que, há alguns meses, que os capuchinhos estão rezando a missa às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. E a missa vai acontecer às 10 horas. Dom Sérgio vai estar oficiando esta missa, portanto ele não estará na catedral. Como é oficiar na catedral? Dom Edmilson Tadeu, bispo auxiliar. O bispo auxiliar que esteve aqui dia desses, trazendo a sua mensagem dominical. E Dom Sérgio vai no próximo dia 11 para o município de Parintins, onde os bispos da regional vão se reunir, é isso, Dom Sérgio? É uma reunião informal que nós temos cada ano. Tem a Assembleia Regional que acontece em setembro. Essa reunião é informal, mas acaba sendo muito boa, né? Porque informal se fala de tudo, pauta aberta, então só os bispos, é muito interessante essa reunião. É uma pauta aberta quando os bispos conversarão sobre as problemáticas envolvendo a igreja na região. E a gente acaba falando aquilo que é sério mesmo, né? Está no coração da gente. Dom Sérgio, e a semana que começa neste domingo, muito trabalho. Sim, sempre. As visitas, muitas audiências, né? Então a gente sempre tem muita coisa para fazer. Qual é o tema da mensagem de hoje, Dom Sérgio? A força da palavra. A força da palavra. E bote força nisso, né, Dom Sérgio? A palavra que pode destruir as pessoas também, né? Destrói as palavras. Hoje com a internet a palavra se multiplica, pode destruir a vida das pessoas, né? Destrói muito. Então vamos ouvir essa mensagem que nos traz nesta manhã de domingo o nosso arcebispo metropolitano, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Em seguida, ele fará uma oração e nos dará a bênção. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nesse domingo, terceiro domingo do tempo comum, começamos com a leitura do Antigo Testamento, do livro do profeta Neemias, quando ele fez uma grande celebração em Israel. O povo tinha voltado do exílio, estava em Jerusalém, desanimado, né? Não acontecia nada, porque as coisas eram muito paradas. Então Neemias pediu autorização do governo persa para ir a Jerusalém. Chegando lá, ele fez uma grande celebração da palavra, sobre um livro da lei, fez a leitura, o povo chorava, o povo se reconheceu naquele livro, sua história, seus problemas, seus pecados, sua salvação. Ali, então, a partir daí foi feita uma aliança entre o povo e Deus. Era uma grande festa, também um grande banquete. E essa foi a frase que todo mundo conhece, né?
Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. A alegria do Senhor será a nossa força. Palavra então que reuniu o povo de Israel, lá do exílio, voltando para a reconstrução de Jerusalém. O povo então parte para reconstruir o templo. Esdras e Neemias. Esdras é o que presidiu a celebração. Celebração que fica um modelo para a celebração litúrgica. O povo se reúne, escuta a palavra, adere a palavra e faz um banquete de festa e de alegria. Então, a palavra que reuniu o povo lá é a mesma palavra que nos reúne hoje. É a palavra que reuniu o povo ao redor de Jesus na sinagoga de Nazaré, quando ele se apresentou como Filho de Deus, se apresentou como o Messias. Ele leu a profeta Isaías. Não por acaso, aquele dia, essa é a leitura do profeta Isaías. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me ungiu, ele me consagrou. Jesus leu essa palavra de Deus e sentou-se, todos tinham os olhos fixos nele. Como nós hoje também, quando vamos à missa, nos olhos fixos do pregador. E ele disse, hoje se cumpriu essa palavra. Em mim se cumpriu essa palavra. A homilia mais curta da história, né? Mas a homilia completa. Hoje se cumpriu essa palavra. Jesus então é o Messias que vem nos libertar, vem nos salvar. Ele é a palavra de Deus, palavra eterna, palavra de não tem começo, não terá fim. Segunda leitura fala sobre a igreja. Paulo, nós comemoramos esses dias a conversão de Paulo. Paulo se converteu encontrando Jesus. Encontra Jesus encontrando a igreja. Desde que ele perseguia, né? Quando Jesus disse, Paulo, porque me persegues? Então a igreja é Cristo. A igreja é Cristo, é o corpo de Cristo na terra. A igreja não é uma associação de bairro, não é essa associação de fiéis, é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Misteriosa presença de Jesus na igreja, né? Nós somos a igreja de Jesus. Nós estamos na igreja por acaso, chamados para fazer parte dela. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando a gente mexe com a igreja, mexe com Cristo. Por isso é sério, manter a unidade da fé, manter a unidade do Espírito é sempre o mesmo. Então, nós vemos aí a nossa vida retratada na liturgia da palavra de hoje. Somos um povo reunido ao redor de Jesus, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor para nós. Reunidos em torno dele, somos um povo que é do mesmo Espírito, batizados no mesmo Espírito, cheios do Espírito Santo, somos uma unidade. Temos que manter a unidade da fé, a unidade do Espírito, porque sem Deus quis que fosse para nós, né? A igreja tem o corpo de Cristo na terra. Cristo está na sua igreja, faz parte da sua igreja. Não vamos pedir ao Senhor que nós sempre sejamos ouvintes da palavra, praticantes da palavra de Deus. A palavra que nos reúne, a palavra que nos faz um povo só, um povo unido, um povo divino. Vamos fazer a nossa oração então, pedindo ao Senhor que seja assim sempre na nossa vida. Ó Pai de bondade, que enviaste vosso Filho Jesus para que ele construísse a igreja, olhai o vosso povo reunido, olhai-nos, vede a nossa fé, nossa boa vontade, nosso desejo de cumprir a palavra de Deus, de viver a palavra, de viver da palavra. Fazei-nos todos ouvintes da palavra, fazei-nos todos praticantes da palavra. Que a palavra nos una ao redor de Jesus, a palavra seja a nossa força. Como Jesus, cheios do Espírito, veio da Galileia para a Judéia, da Judéia para a Galileia. Nós também, cheios do Espírito, anunciamos o reino de Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe, Deus Filho nos conduza, o Espírito nos ilumine. O beijo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre nós, permaneça hoje e para sempre. Amém. Uma boa semana a todos, um bom domingo, bom dia do Senhor, dia da família, dia da Eucaristia, né? Se você não foi à missa, vá à missa hoje. É bom a igreja que se reúne para ouvir a palavra de Deus. Como o povo se reuniu naquele dia
em Jerusalém, no tempo da volta do exílio. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Dom Sérgio, bom dia para o senhor, saúde, e daqui a pouco temos missa e Dom Sérgio vai estar oficiando lá no hospital. E à tarde está em Santa Luzia da Redenção, no bairro da Redenção tem uma capela de Santa Luzia. Não esqueça de almoçar, Dom Sérgio, certo, por favor. Vou almoçar. Vou almoçar, não esqueça do almoço. Pois é. Dom Sérgio, até domingo. Domingo só vai vir? Virei. Domingo já será fevereiro, né? Já será fevereiro, certo. É só na outra semana que o senhor vai viajar. Certo. Então tá bom, Dom Sérgio. Tchau. Foi uma alegria grande recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Difusora mais uma vez no Jornal Especial de domingo. 6h46 em Manaus. Vamos falar agora sobre batom. Muita gente usa batom. E você não, né, Hernandes? Você não usa batom. Usa? Às vezes. As mulheres usam artifícios para dar um up no visual desde que o mundo é mundo. A rainha suméria Shubiat já postava nos lábios vermelhos 3.500 anos antes de Cristo nascer. No Egito de Cleópatra, até os homens delineavam bem os olhos com traços pretos. A história é longa e a maquiagem que estende a juventude e enfatiza a beleza humana já chegou a transformar mulheres em foras da lei. Na Grécia Antiga, as prostitutas que não usassem batom para se distinguir das damas respeitáveis, chamadas damas responsáveis, vamos colocar aqui, aspiado, eram consideradas criminosas e punidas. Mas o formato de bastão que lota as prateleiras das lojas e entope bolsas femininas foi inventado somente em 1915 por Maurice Lévy. Antes disso, a tinta pastosa era vendida em pacotes ou tubos de papel. Graças a Lévy, hoje os homens têm muito mais trabalho para resistir à sensualidade de uma mulher retocando a maquiagem. E tenho dito. 6h47. A Vale divulgou nesta manhã nota informando sobre risco na barragem 6 ao ser detectado aumento dos níveis de água. A Vale informa na nota que, por volta das 5h30 deste domingo, acionou as sirenes de alerta na região da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, ao detectar aumento dos níveis de água nos instrumentos que monitoram a barragem 6. Esta barragem faz parte do complexo de Brumadinho. As autoridades foram avisadas e, como medida preventiva, a comunidade da região está sendo deslocada para os pontos de encontro determinados previamente pelo plano de emergência. A Vale continuará monitorando a situação, juntamente com a Defesa Civil, e novas informações serão divulgadas a qualquer momento, segundo informações da Vale do Rio Doce. 6h48 em Manaus. Falando um pouco sobre estrelas, muita gente fala em Aldebaran, mas você sabe que a primeira estrela, a principal estrela da constelação é Sírius. Primeira estrela da constelação é Sírius. Agora, Aldebaran é da constelação e a de maior brilho na constelação de Touro. Na constelação de Touro. É gigante e ela é de cor avermelhada. Se você não sabia, fica sabendo. Às 6h49, vamos falar agora dos aniversariantes de hoje, de ontem, de amanhã e de anteontem também. Quem aniversariou no dia 24 foi o Arthur Pascoal. Ele comemorou o aniversário dele, como sempre, todos os anos, em grande estilo, com muita feijoada e cerveja. O Arthur Pascoal reuniu a família e em torno da Conceição e do Dudu, que são os filhos dele. O Paulo Tasso esteve presente também. A dona Rosana foi lá. Quem mais foi? A dona Maria não foi. E porque está dodói. Mas a família esteve reunida ali e a dona Maria de Lourdes. E foram comemorar o aniversário do Arthur Pascoal, que fez ontem pouco mais de 70 anos. Parabéns a ele e vida longa.
Deixa eu ver quem mais aniversariou aqui. Vamos aqui ao celular. Registra, Paulo, quem manda aqui para mim é o Jander Nobre. Registra o aniversário de 50 anos do amigo Peru, o Franklin Braga, e sua esposa e cunhada. São gêmeas, a Suziane e a Suzy Ellen. E estavam reunidos lá no Senadinho, acho que é isso, lá em Itacoatiara, local onde se discute e não se resolve nada. Você que aniversariou ontem, aniversaria hoje, vai aniversariar amanhã e que não se comunicou aqui com a Rádio Difusora, sinta-se abraçado e homenageado por nós. Aqui no aplicativo Ano, a ouvinte diz que mora com suas netas em Curitiba e mata saudades de Manaus, ouvindo a Rádio Difusora, em especial ouvindo a bênção do arcebispo Dom Sérgio Eduardo Castriani. Quem está acompanhando o nosso jornal especial de domingo é a Janete Castro Morim, lá em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. Um beijo para você, Janete Amorim. Muito obrigado pela audiência. Continue acompanhando a programação da Rádio Difusora. Então vamos lá, parabenizar os aniversariantes, vamos homenageá-los agora com o tapete vermelho. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. 6h51 em Manaus e interagindo com os ouvintes. Jerusa Santos, bom dia para ti. Encontrei com a Ivete que quer falar com você, Jerusa Santos. Abraão Temer, bom dia, Nicolau Libório, doutor Raimundo Silva e a dona Metista, que acompanham todos os dias o Jornal da Manhã. Doutor Manuel Barros, seu Chiquinho Cameli, lá no Estaleiro Juruá, Luiz Costa, que é um dos colaboradores aqui do Jornal da Manhã, dona Terezinha, o Ricardo, dona Jussara. Na 24 de maio, o Antônio Costa, e que ouve o jornal também, dona Terezinha, que já foi do cartório, doutor Mária Mourinho, dona Macrina, Conceição Paiva, dona Flora, Edson Loureiro Gonçalves, bom dia para vocês. João Santana e dona Lúcia, lá no Parque das Laranjeiras. O José Pinto Terra, a professora Fátima Farias, lá na rua Apurinan, que está acompanhando o Jornal Especial de domingo através do aplicativo Mano, lá no Aeroporto Internacional John Fitzgerald Kennedy, em Nova York. É a Adriana, que está com a Débora, com a Maria e com o Gabriel, que são meus netos. E daqui a pouco eles vão seguir para Miami. Uma boa viagem para vocês e continuem acompanhando a gente até aí a hora do embarque. 6h53. Agora vamos conhecer um pouco da história do bairro de Cachoeirinha. Quem vai trazer esses detalhes é Jurandir Vieira. Nascido de um projeto do então governador à época, Eduardo Ribeiro, em 1892, o bairro da Cachoeirinha ganhou esse nome porque possuía um igarapé que circundava todo o local e era usado pelas lavadeiras de roupas e também como local de lazer para os poucos moradores do lugar. No início do projeto para o novo bairro, era conhecido como Cachoeirinha de Manaus. A prioridade do governo de Eduardo Ribeiro naquela altura era justamente expandir a cidade tanto territorialmente quanto trazer as melhorias de serviços básicos, tais como o transporte com a maior circulação de bondes e a reestruturação do saneamento básico na capital. A única ligação ao centro da cidade era através de uma velha ponte de madeira que deu lugar à tradicional ponte de ferro na Avenida 7 de Setembro, que foi construída com materiais importados da Inglaterra no início do ano de 1892. A Cachoeirinha também contava em seus dias iniciais com vários e belos bosques que a tornavam a área bastante aprazível. Com a chegada da urbanização, foi necessário que as linhas de bonde fossem expandidas e, com isso, a Cachoeirinha transformou-se em passagem para vários outros que surgiam naquela época. O serviço de bondes durou até a década de 1950, quando Manaus passou por séria crise de energia elétrica.
Os trilhos, infelizmente, foram cobertos pela camada de asfalto da época, apagando de uma vez por todas parte da história desse bairro querido de Manaus. Alguns dos benefícios que a população da época ganhou foi a construção de um espaço de lazer muito importante, a Praça Benjamin Constant. Na área da educação, em 1927, o bairro ganhou a Escola de Aprendizes Artífices do Amazonas, onde os jovens se profissionalizavam em alfaiataria, desenho, marcenaria, topografia, mecânica e outros cursos. No ano de 1942, a Escola de Artífices mudou-se para as novas instalações e passou a se chamar Liceu Industrial de Manaus, a antiga Escola Técnica Federal do Amazonas. O antigo barracão de madeira onde funcionava a feira do bairro, em 1965, deu lugar a um prédio novo, o então Mercado Walter Raiol, o conhecido Mercado da Cachoeirinha. Com a migração de várias famílias provenientes do interior do estado do Amazonas, bem como de outros estados brasileiros, na década de 1970, por causa da criação da Zona Franca de Manaus, o bairro da Cachoeirinha passou por uma expansão demográfica, alterando de forma significativa os costumes dos moradores locais. Na década de 1980, a Cachoeirinha passou a ser conhecida como um local que possuía inúmeras casas noturnas para a diversão de gente que ia até lá de todos os pontos da cidade de Manaus em busca de lazer. Comercialmente, o bairro até os dias de hoje é um dos maiores setores comerciais de Manaus, com lojas em vários segmentos, tais como a construção civil, autopeças, bancos, supermercados, postos de combustíveis e ainda possui em seu perímetro hospitais, tais como o Hospital Geral Adriano Jorge e a Fundação Alfredo da Mata. Na área da educação, estão instaladas escolas de grande importância. A Universidade Estadual do Amazonas, UEA, Escola Adventista, Escola da Polícia Militar do Amazonas, Escola Carvalho Leal, o Senai e a Escola Rui Araújo, entre outras escolas. O bairro também é marcado pela fé de seus moradores, que frequentam as igrejas evangélicas e a tradicional Igreja de Santa Rita de Cássia. Na cultura, a Cachoeirinha destaca-se na participação ativa de agremiações tradicionais de Manaus. O Bumbá Corre Campo, campeoníssimo dos festivais folclóricos da nossa cidade. As famosas cirandas do bairro, até os dias atuais, encantam multidões com as suas apresentações. A escola de samba, muitas vezes campeã do carnaval, Andanças de Ciganos, também é outra referência cultural do bairro da Cachoeirinha. Esse é o bairro da Cachoeirinha, bairro de gente bonita e trabalhadora, que todos os dias escrevem capítulos da história de muito sucesso. Parabéns, bairro da Cachoeirinha. Parabéns, comunidade de toda a Cachoeirinha. Jurandir Vieira para o Jornal Cultural. 6h59 em Manaus. Bom dia ao Lúcio de Sá Barbosa, que acompanha o Jornal Especial de domingo. Ele que é palestrante, faz cursos e consultorias. Lúcio, eu recebi mais uma vez o livro e te agradeço. Muito obrigado ao Lúcio de Sá Barbosa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato, não pode mais receber visitas do ex-prefeito Fernando Haddad em qualquer dia da semana, nem se reunir mais com líderes religiosos toda a tarde de segunda-feira em sua cela especial na sede da Polícia Federal lá em Curitiba. Em decisão datada da sexta-feira, a juíza federal Carolina Lemos Moura endureceu as condições do ex-presidente no cárcere. O petista está preso desde 7 de abril do ano passado, cumprindo pena de 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex do Guarujá. Responsável pela execução da pena de Lula, a juíza substituta da 12ª Vara Federal,
acolheu o parecer do Ministério Público Federal e cassou os 2 benefícios de que o petista gozava na prisão. Ele goza de muitos, inclusive dando declarações à imprensa todos os dias. Ela cancelou o direito especial para que Haddad fosse nomeado como defensor jurídico do ex-presidente. O ex-prefeito de São Paulo é bacharel em direito e ainda determinou que o petista terá direito a uma visita religiosa por mês, como os demais encarcerados que estão na Polícia Federal. Saiba que quando amanhecer, novos sonhos irão surgir. Mas pensar também que o amanhã será bem melhor. Quando amanhecer, novos sonhos irão surgir. Ainda bem. 7h03 em Manaus. As explosões na Catedral das Filipinas, que aconteceu hoje, durante a missa, já tem 19 mortos e as autoridades confirmam 48 feridos. 2 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas após ônibus cair de um viaduto na BR-153 lá em Goiânia. São os assuntos desta manhã de domingos mais desagradáveis possíveis. Nós agora vamos aos grandes nomes do Amazonas. E quando se fala em grandes nomes do Amazonas, o Agenaldo Mata vai trazer aqui a trajetória de mais uma personalidade da história do nosso estado. Ele hoje focaliza o poeta Elson Farias. A série Grandes Nomes do Amazonas deste domingo apresenta o poeta amazonense Elson Farias. Elson Farias nasceu na localidade de Roseiral, na cidade de Itacoatiara, no Amazonas, no dia 11 de junho de 1936. O menino Elson passou a sua infância em várias cidades e comunidades do Amazonas. Seu pai era comerciante, por isso ele teve a oportunidade de conhecer vários lugares de seu tão querido estado. Passou por Itacoatiara, Urucará, São Sebastião do Atumã e Parintins. Elson Farias estudou em escolas públicas dessas cidades e comunidades. Depois veio para Manaus aos 18 anos e estudou no Instituto de Educação do Amazonas. Em sua trajetória invejável, o poeta amazonense possui vários feitos em seu histórico de vida. Quando veio morar em Manaus, filiou-se ao Movimento de Renovação das Letras, representado pelo Clube da Madrugada, tornando-se um de seus principais membros. Tornou-se membro da Academia Amazonense de Letras, no Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas e no Clube de Poesia e Crítica de Brasília. Ainda fundou em Manaus a União Brasileira de Escritores do Amazonas, tendo sido seu primeiro presidente. Foi diretor do Departamento de Cultura, transformando em Fundação Cultural do Amazonas, da qual foi o primeiro superintendente. Exerceu suas funções de secretário de Estado da Educação e Cultura e de Comunicação Social. Elson Farias dedicou a sua atenção a 2 atividades essenciais: a literatura e o serviço público. Elson Farias apresenta trabalhos no domínio da poesia, prosa e ficção, ensaio e literatura infanto-juvenil, sempre em sua maioria expressando temas genuinamente amazônicos, como por exemplo, a paisagem do homem, os mitos e a natureza. Elson Farias, em 2000, escreveu histórias destinadas ao público infanto-juvenil da série Aventuras do Zezé, na Floresta Amazônica. Tudo inspirado no filho José Genuíno, o Zezé, e baseado na vivência de sua própria infância no interior da Amazônia. Ainda em seu legado, Elson Farias é considerado um dos poetas mais representativos da literatura amazonense, precursor e renovador da poesia de conteúdo telúrico do modernismo regional. Por isso, é considerado um grande nome do Amazonas. Agradecer a você, amigo ouvinte, e dizer que pode participar da produção deste quadro, enviando sugestões para o endereço grandesnomesdoamazonas@gmail.com. Eu falei grandesnomesdoamazonas@gmail.com. Eu sou Agenaldo Mata, exclusivo para o Jornal Cultural.
7h07 em Manaus, poucos dias antes de realizar uma reunião de bispos para debater o escândalo sobre abusos sexuais contra menores no clero, o Papa Francisco reconheceu que a Igreja Católica está ferida por seu pecado. A declaração foi dada durante mensagem à comunidade religiosa reunida por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, que acontece até hoje no Panamá. Durante uma missa na Catedral Santa Maria La Antigua, o pontífice fez um alerta sobre o cansaço da esperança que nasce ao constatar uma igreja ferida por seu pecado e que tantas vezes não soube escutar tantos gritos. O apelo de Francisco acontece menos de um mês da reunião de bispos convocada pelo líder católico, onde a expectativa é de que medidas concretas sejam definidas para combater os casos de pedofilia envolvendo religiosos, informou o porta-voz do Vaticano, Alessandro Gisotti. No Panamá, o Papa ainda ressaltou que a igreja foi tomada por um cansaço paralisante. Justamente por isso não soube como reagir diante da intensidade e da perplexidade das mudanças que estamos atravessando como sociedade. Júlio Oliveira já está aqui a posto e chegou ainda há pouco e diz que chegou bem e envia abraços a todos. Tá bom. Fernandinho daqui a pouco vai estar aqui no Domingo é Nosso. Vamos agora falar de poesia. Poesia solta no ar. Hoje vamos acompanhar no quadro Poesia Solta no Ar, do Jornal Especial de Domingo, uma poesia que foi declamada por um dos nomes inesquecíveis da cultura amazonense. Joaquim Marinho nos traz a poesia Manaus, Menina Morena, de autoria do poeta amazonense e membro da Academia Brasileira de Letras, João Bosco Pinto Rocha. Vamos ouvir Joaquim Marinho. Manaus, banhada por rios com águas correntes dos igarapés, no passado era conhecida como a terra dos barés. Eterna cidade risonha, festejada naquilo que lhe valeu, no tempo áureo da borracha viveu o seu momento de apogeu. Este ciclo já passou, mas com bravura vai vivendo, a cada dia que passa o seu povo está crescendo. Manaus, menina morena, bronzeada pelo sol naturalmente, nascer em teu ventre, deixa-me feliz eternamente. Minha amada Manaus, sinto orgulho em te amar, e quem tem o negro e os solimões, nem precisa ter o mar. Às 7h11, vamos agora aos antigos reclames do rádio. Antes dos reclames do rádio, vamos ouvir e sorrir um pouco com os caipiras Newton Pinto e Tom Carvalho. Ei, compadre, já que não estamos fazendo nada, vamos trocar 2 dedos de prosa, né? Sapeca aí, criatura. O patrão contando piada pros empregados numa festinha, todo mundo morrendo de rir. É? Só que tinha um caboclo lá que não riu de jeito nenhum. Não? Terminou a festinha, o patrão chegou e falou: moço, vem cá. Ô rapaz, não tô entendendo você não, contei piada, todo mundo riu, você ficou aqui carrancudo, o que foi? Falou: não, eu não trabalho na empresa do senhor, não. Casal viajando, de repente começou a brigar dentro do carro os dois. Ai, ai. E ficou aquele silêncio, né? De mal. Aí passando numa fazenda assim, tinha uns porcos do lado de fora, o cara resolveu provocar. Falou: escuta, seus parentes? Já foi assim, meus cunhados.
O Valdomiro chegou lá na cidade, mora na roça. Falou, hoje eu vou dançar aqui até tirar o sebo da canela. Aí tinha uma casa lá, com uns dizer lá, forró do Gerson. Aí ele ficou lá esperando até eu treinada de abrir. Foi passando o discreto e falou, moço, vem cá, que hora que abre o forró do Gerson aqui? Falou, moço, isso tá escrito aí, não é forró do Gerson, não é forro de gesso. No restaurante, o garçom chega correndo pro gerente e pergunta: seu Salim, ele era turco? Só podia. Um freguês engasgou com espinho de peixe. O que eu faço? Você tá quase morrendo. Tu leva a conta pra ele antes que ele morre. Ô pai, manda ver, compadre. O marido chegou pra mulher e falou, meu bem, hoje à noite nós vamos trocar as posição, viu? A posição tá antiga, viu? Ai. Ela falou, vamos mesmo, você vai pra cozinha lavar e eu vou pro sofá sentar e beber cerveja. Sete horas e 13 minutos em Manaus. Vamos falar um pouco sobre saúde e o assunto é menopausa. Ondas de calor, suador, alteração de humor e insônia. Esses são alguns dos sintomas que mulheres de 40 a 50 anos costumam sentir durante a menopausa, processo em que ovários deixam de fazer a secreção hormonal. Por mais que seja uma parte natural da vida que todas as mulheres um dia vão passar, o período costuma ser um tabu. Afinal, há quem acredite que admitir que está passando pela menopausa é passar recibo de que você envelheceu. Apesar de terem à disposição diversas intervenções estéticas e tratamentos, as mulheres famosas, aquelas que a gente acha que nunca vão deixar de ser um sex symbol, também passam pela menopausa. E para transformar esta fase da vida, que parece assombrar muitas mulheres, algumas celebridades não se incomodaram em falar como foi lidar com as mudanças no corpo maduro. E realmente, por exemplo, a Gwyneth Paltrow, de 46 anos, disse que no ano passado gravou um vídeo para sua companhia de estilo de vida Goop, falando que já estava sentindo os primeiros sintomas da perimenopausa, fase que antecede a menopausa. A Cristina Oliveira, de 55 anos, diz que começou a menopausa e mudou completamente seu corpo e falou sobre a relação ao sobrepeso. Ela muda o humor, o metabolismo, é assim que ela engordou 15 quilos. São os efeitos da menopausa. Agora sim, os antigos reclames do rádio, vamos relembrá-los. Viva a vida, sempre sorrindo, basta amigos, use colinos, e sorria, sorria, com a proteção de colinos todo dia. Viva a vida! Sorria com a refrescante sensação da espuma protetora de Colinos. Colinos clareia mais, limpa mais. Só o dentista pode cuidar melhor de seus dentes. Colinos. Se a sua pele anda flácida, áspera, sem vida, com sinais de envelhecimento prematuro, a dívida é toda sua. Sim, você deve à sua pele um cuidado indispensável. A limpeza diária, profunda e tonificante dos poros com leite de colônia. Faça um trato de beleza com leite de colônia ainda hoje e a partir de amanhã tenha a pele mais bonita e aveludada que nunca. Mas lembre-se, leite realmente embelezador é um só. O de colônia. De colônia é o leite que você deve usar. Leite de colônia pra beleza realçar. Ding-dong, Avon chama, dê as boas-vindas. A sua revendedora Avon, ela tem pra você sugestivas fragrâncias para sua intuição feminina escolher. Avon, fragrâncias maravilhosas. Experimente-as antes de comprar no conforto do lar com a ajuda de sua revendedora Avon. Avon chama.
O presidente Jair Bolsonaro embarcou para São Paulo hoje de manhã às 8h35, hora de Brasília, hora de verão, onde iniciará os preparativos da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, que carrega desde que levou uma facada durante ato de campanha eleitoral no ano passado. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, a previsão é de que o avião presidencial chegue à capital paulista por volta das 10 horas da manhã. Daqui a pouco, a cirurgia de Bolsonaro está marcada para amanhã de segunda-feira no Hospital Albert Einstein. Antes, o presidente realizará exames pré-operatórios de acordo com a assessoria da presidência. Tem um importante anúncio a fazer a vocês. Vou embora. Estão fechadas as páginas aqui do Jornal Especial de domingo. E teve as participações de Jurandir Vieira na operação de áudio Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Paulo Guerra.